E aí pessoal do YouTube, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é os prós e os contras deste aparelho aqui, Samsung Galaxy M52, tá gente? Primeira coisa é que quando você vê no aparelho, você vê que o aparelho é fino, né? Até em relação ao M32, ó, tem aqui, vocês podem não perceber muito, mas o M52 ele é um pouquinho mais fino. E ele tem uma razão para isso que eu vou contar para vocês aí no vídeo de prós e contras, tá? Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, eu sempre gosto de falar isso para vocês, o seguinte, é a minha opinião quanto a este aparelho. Não estou aqui para criticar quem compra, quem fala bem, quem fala mal, estou aqui para dar a minha opinião. Não testei os jogos, mas eu sei que esse processador é um processador muito bom para esse aparelho, tá? Que é o primeiro item aí do ponto positivo desse aparelho. Ele vem com o Snapdragon 778, né? Muito bom, é o top de linha da geração, né? Da linha 700. E eu testei e ele tem uma excelente performance, tá? Ponto negativo é que esse aparelho ele sai, né? Apesar de não ter vindo aí com preço absurdo, né? Mas mesmo assim veio com um preço meio alto, né? De 2.250, aproximadamente isso, né? Lembrando que os aparelhos da linha M são todos vendidos através do site da Samsung ou lojas virtuais, não são vendidos em loja física, tá? E esse aparelho poderia ter vindo, acredito eu, que bem mais caro, né? Eu acho que, assim, chutando, né? Do jeito que a Samsung gosta de lançar seus aparelhos bem caros, em torno de 3.500, mas veio a 2.250. Não é tão abusivo, não, mas é um preço alto, né? Para quem, por exemplo, hoje tem um aparelho que já tem um certo tempo de mercado, que é o S20 Fan Edition, né? Esse aparelho aqui acaba se saindo um pouco mais caro em relação ao Fan Edition, né? Tem muita gente que tá perguntando, é o S20 Fan Edition ou esse aparelho? Em processador, o S20 Fan Edition. Em bateria, digamos assim, esse aqui tem um pouquinho mais de bateria em relação ao S20 Fan Edition. Câmeras, eu não posso falar para vocês quem se sairia melhor. Acredito eu que o S20 Fan Edition poderia sair um pouquinho melhor em relação às câmeras, tá? Em relação a esse aparelho aqui. Mas ele vem no mesmo preço de um S20 Fan Edition. Então acaba sendo vantagem você pegar qual? O que já está no mercado há um certo tempo e está mais ou menos no mesmo preço do que esse, que é o S20 Fan Edition, né? Ou um M62 que está um pouquinho mais em conta, né? Mas vamos lá, o preço, 2.250, um preço alto, né? Mas se você esperar em torno de 1 a 3 meses, esse preço, acredito eu, que cai aí para uns 1.800, 1.600, 1.800 mais ou menos, caia bastante e aí acabe se tornando bem atrativo a compra desse aparelho, tá? Eu não fiz testes ainda da bateria para saber o rendimento de bateria, certo? Mas eu gosto de fazer sempre um teste à parte do rendimento da bateria, do carregamento da bateria, certo? Então é sempre testes à parte, mas eu tenho a minha crítica quanto à capacidade da bateria desse aparelho. Ponto positivo, esse aparelho, pessoal, ele vem com 6 GB de memória RAM e 128 de armazenamento, que hoje para a linha Android isso é o básico, né? Para quem quer ser um intermediário ou até mesmo um intermediário premium, né? Digamos assim, esse aqui, digamos, seria um intermediário premium, né? Então, 128, tá? Ponto negativo, e aí é o que eu falei para vocês que é a minha crítica. Bateria de 5.000 mAh, só que não seriam 5.000 mAh, seria, eu acho que 4.860, se não me engano, que é o que a bateria consegue entregar. A Samsung vende por 5.000, mas consegue entregar 4.800 e alguma coisa, né? Igual acontece em outros aparelhos. A Samsung parece que ela desistiu da linha M em trazer baterias com 6.000 e 7.000 mAh, né? Então a minha crítica é, pô, 6.000, né, Samsung, pelo menos, né? Mas não, trouxe de 5.000 mAh. 6.000 já estaria bom, mas ela acabou optando tanto para o M32, 5.000, e para o M52, 5.000 também, tá? Ponto positivo, esse aparelho aqui, ele vem com uma tela Super AMOLED de 120 Hz, 6.7 polegadas e resolução Full HD, né? Então, merece sim um destaque essa tela. Meu, você mexe no aparelho assim, você vê, nossa, como tá fluido, né? Aí quando cai a ficha, assim, é porque ele tem 120 Hz, diferentes do 60, que você vê que ele faz um movimento um pouco mais
um pouco mais travadinho, né? Depois que você percebe isso, e no 120 ele vai bem mais liso, mas gasta também um pouco mais de bateria, né? Ponto negativo é 15 watts de potência, né? Acredito eu que a Samsung não tenha colocado 20 ou 25 watts nesse aparelho em decorrência da bateria. Se viesse 6 ou 7 mil, ela certamente colocaria um carregador de 25 watts, um Super Fast Charge. Mas no caso, como são 5 mil, ela decidiu colocar o de 15 watts dela. Ponto positivo que a Samsung mandou muito bem, está mandando muito bem aí nos últimos aparelhos, tanto no M62 quanto no M32 e agora no M52. Ela está tirando o Core da One UI, né? E agora o pessoal parece que está gostando mais, né? Porque com o Core da One UI, ela traz, sem o Core da One UI, você consegue trazer alguns recursos a mais para o aparelho e um deles seria a pasta segura, tá? Então o pessoal tá gostando pra caramba, então leva mais um ponto positivo aí por causa da remoção do Core da One UI. Ponto negativo, ultimamente os aparelhos da Samsung vêm com muitos aplicativos e jogos até, né? Vem demais. E se você for atualizar tudo, come uma memória assim, às vezes 4, 5 GB, né? Aí você tem que apagar. Aí você consegue economizar uns 2 GB no máximo, uns 2 ainda. Mesmo assim, depois que você fez tudo isso, o aparelho você vai ver e ele consumiu 3 GB só dos aplicativos que vem com ele. Claro que ele tem que atualizar e tudo mais. E é muito ruim isso, porque num primeiro momento você não consegue mexer no aparelho porque tem que fazer todas as atualizações e todas as instalações de aplicativos e jogos que ela fala, ó, esses aplicativos e jogos aqui, mas se você não quer nenhum, você tem que apagar na mão. Ou seja, deveria não ter tantos aplicativos assim no aparelho, né? Mas enfim, deve ser algo aí pago, né, para Samsung, ó, o Facebook paga para Samsung ir lá e colocar o aplicativo dela, então isso reduz um pouco o custo do aparelho. Ou não, né? O lucro maior fica para Samsung também, né? Sabemos lá como que funciona isso. Ele traz NFC como ponto positivo. Outro ponto positivo é que esse aparelho ele conta com 3 câmeras na parte de trás, uma câmera na parte da frente, sendo que a câmera na parte da frente ela é uma câmera penhole, ela não tem o notch, né? E tanto a câmera traseira quanto a câmera frontal filmam em até 4K 30 fps e a 1080p 60 fps. E eu achei isso sensacional, tanto a frontal quanto a traseira em 4K. Detalhe final do ponto positivo, que além do Wi-Fi 2.4 e 5, ele conta com Wi-Fi 6 de acordo com o site GSM Arena. Eu vou fazer um teste com o roteador que eu tenho aqui, um Wi-Fi 6, e vamos ver se ele chega mesmo nessa frequência. Bom, o que eu tinha para falar para vocês de pontos positivos e negativos eu já falei, e agora eu vou falar do que vem e não vem com esse aparelho, né? E tem uma pequena polêmica do que não vem com esse aparelho, né? Bom, o que não vem, que não é tão polêmico assim, o pessoal já está até se acostumando, não vem com capinha, não vem com película e não vem com fone de ouvido, certo? Ah, não, mas eu comprei ele e fala que vem de brinde um fone de ouvido. Beleza, nós já vamos chegar nisso. Ele tem a biometria que a Samsung está adotando agora para os seus aparelhos, né? Se não é na tela, é o botão liga e desliga com a biometria, né? Com 2 funções, isso é muito bacana. Parece que agora eles estão adotando esse tipo de botão com a biometria por questão de custo, né? E também diminui também bem a área aqui atrás, né? Ou a biometria, né? E você tem aqui uma coisa mais enxuta, né? Então pode ser por isso que eles estejam adotando o tipo da biometria junto com o liga e desliga. Conta com 2 microfones, um na parte superior e um na parte inferior aqui do aparelho. Ele tem slot híbrido para cartão. O que significa isso? O híbrido é quando você tem uma entrada para cartão da SIM, aquele cartão de operadora, e uma outra entrada para cartão de operadora. Só que o slot que você utiliza para cartão de operadora, ele também pode servir para um cartão micro SD, mas você não usa os dois juntos, você usa ou um ou outro. Já o outro slot, ele é somente de operador, então por isso que nós chamamos ele de híbrido. Algumas pessoas perguntando o som desse aparelho. O som desse aparelho sai apenas na parte inferior. Aqui é onde você ouve as ligações, não sai som, ou seja, ele é mono. E por final, falando aí do fone de ouvido, que as pessoas
Até me questionaram, mas você não ganhou um fone de ouvido, Bluetooth e tal? Eu ganhei com esse aparelho, só que ele não chegou ainda, o aparelho chegou primeiro e depois certamente virá. Se não vier, eu tenho que entrar em contato com a Samsung para me mandar, porque é brinde. Tem até o pedido, quando eu gerei o pedido desse aparelho, já gerou com o brinde do fone de ouvido, certo? E esse aparelho não tem entrada P2. Lembra que eu falei no começo do vídeo? A primeira coisa que quando você pega o aparelho, você fala, nossa, que aparelho fino. É por causa disso, é por causa da entrada P2 que não tem. Vou mostrar para vocês, olha só, vocês estão vendo aí, ó, o aparelho de baixo tem a entrada P2, é o M32, e o aparelho de cima não tem. E quando você pega nos dois aparelhos, você vê que o M32, ele tem uma espessura maior, você sente isso, né, que ele tem uma espessura maior em relação ao M52. Então, o que acontece? O conector P2 realmente deixa o aparelho um pouco mais espesso. Em consequência disso, ele não tem o P2, o aparelho ele é um pouco mais fino em relação ao M32. Tem a mesma capacidade da bateria, certo? Então, aí você já vê que o P2 para os fabricantes atrapalha muito quanto ao design do aparelho, quanto à espessura do aparelho, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber as notificações. Obrigado, até mais, falou pessoal, fui!